Boa tarde a todos e todas. Primeiro eu vou me apresentar, eu sou a Vanessa Meneghetti, sou cofundadora do Instituto de Governo Aberto, o IGA, e a gente atua com fortalecimento democrático, né, principalmente por meio dos temas da transparência, da participação social e da integridade, tanto apoiando governos quanto organizações, né, da sociedade civil e iniciativas políticas e pesquisas nessas áreas, né. E hoje, né, a gente foi convidado para fazer a mediação dessa webinar, né, a convite do Imaflora, e eu queria muito agradecer, né, esse convite e né, para poder contribuir aqui e mediar esse pessoal que atua no tema e que é tão bom, tanto referência. Então, fico muito feliz com o convite, espero que vocês gostem aí da webinar de hoje. A gente está aqui, né, com esses feras, com o Marcelo Medeiros e com a Ana Paula Valdiones, e a gente vai falar sobre dados abertos nas áreas e nas políticas de clima, floresta e agricultura. Especialmente, né, a gente vai falar sobre uma pesquisa, né, realizada pelo Imaflora, que foi divulgada recentemente, e que ela analisa o grau de abertura de várias bases de dados do governo federal, fazendo uma comparação com uma pesquisa que já foi realizada lá em 2017 e que agora foi refeita, né, principalmente fazendo essa comparação. E essa pesquisa, assim como outras que são realizadas tanto pelo Imaflora quanto pelo Instituto Centro de Vida, né, que a Ana faz parte, elas são muito importantes, assim, justamente para reafirmar a importância da transparência, da abertura de governos, né, em temas setoriais e, né, principalmente no tema socioambiental. Essa pesquisa, especialmente do Imaflora, é muito importante que ela traz uma historicidade, né, da abertura das bases, né, de como que essas bases estão atualmente e como que, né, as bases elas podem potencializar ainda mais a melhoria das políticas públicas nessas áreas, né. Então, a pesquisa, né, o Marcelo vai falar melhor para vocês, mas ela vem trazer um pouco do grau de maturidade em que as bases se encontram, né, e apontar caminhos para o uso e reuso dessas informações que tanto, né, vão auxiliar o controle social das políticas existentes, mas também trazer melhorias para os fluxos, né, do trabalho de servidores públicos, na fiscalização e atuação integrada, né, dessas diversas bases. E é muito interessante a gente olhar para essa pesquisa, né, principalmente se a gente considera o contexto atual, né, um contexto de muita instabilidade que a gente vive, em que a transparência ela foi diversas vezes já ameaçada, né, tanto na tentativa de alteração da Lei de Acesso à Informação no início de 2019, que veio, né, propor uma flexibilização do sigilo. No início desse ano também a gente teve, né, um decreto que veio tentar alterar, né, diretrizes estabelecidas pela lei, com mudanças de prazos em recursos e prioridades, estabelecer prioridades para a lei também. E mais recente, né, a gente teve a ameaça de divulgação de dados relacionados à pandemia pelo governo federal. Mas apesar de tudo isso, né, desse contexto de instabilidade, é interessante ver como que a pesquisa ela demonstra, né, que a abertura de bases ela se manteve. É importante a gente lembrar também que a gente, né, que todas essas tentativas elas sofreram uma grande um grande enfrentamento pela sociedade, né, uma resistência da sociedade. Nunca se ouviu tanto falar em transparência nos jornais, nas mídias, né? E, de certa forma, isso mostra a força das organizações que trabalham com esse tema, que realizam pesquisa, e como que a transparência e a abertura de governos, ela, de certa forma, está forte, resistindo, né, a todos esses ataques e instabilidades que a gente está vivendo. Bom, hoje aqui a gente está nesse contexto de isolamento social, mas a gente tem o privilégio, né, de poder estar com o Marcelo e com a Ana, que representam essas grandes organizações, né, referências no tema, que fazem um trabalho incrível com o governo aberto e transparência ambiental.
Mas eu já falei demais, vou deixar eles falarem agora. Mas antes disso, eu queria só combinar com vocês como que vai funcionar hoje. A gente vai ter um primeiro momento de falas iniciais, tanto pelo Marcelo quanto pela Ana, e depois a gente vai abrir para perguntas que podem ser feitas pelo chat do YouTube. Então, se você tiver alguma pergunta ou algum comentário, manda para a gente no chat do YouTube e que a gente vai ler aqui para os convidados poderem responder ao final dessa primeira rodada de falas. Bom, então vou apresentar o Marcelo para vocês. Ele é coordenador de políticas públicas do Imaflora. Ele é bacharel em administração pela Federal do Rio Grande do Norte e tem pós-graduação em mudanças climáticas e projetos sustentáveis pela Federal do Paraná. Então, Marcelo, é com você. Obrigado, Vanessa. Boa tarde, pessoal. Esse webinar aqui é um conjunto de iniciativas que o Imaflora está fazendo. A gente está fazendo 25 anos nesse ano. A gente estava prevendo baita festa de 25 anos, mas por causa da pandemia, esse isolamento, muita coisa vai ser feita online. Então, esse webinar aqui é nesse conjunto de coisas que a gente está fazendo, por causa dos 25 anos. Então, eu queria agradecer vocês terem aceitado o convite, o Instituto Governo Aberto e ICV, duas grandes parceiras nossas nessa agenda. Vou começar aqui a apresentação, compartilhar minha tela. Okay. Avisem se vocês estiverem bem. Vocês estão vendo? Posso continuar? Estamos vendo sim, Má. Beleza. Bom, como a Vanessa falou, pessoal, a gente recém publicou esse estudo, chamado Dados Abertos em Clima, Floresta e Agricultura, uma análise de abertura de dados federais entre 2017 e 2020. Essa pesquisa foi feita por mim, pelo Renato Morgado. A gente fez essa pesquisa em 2017, foi o nosso primeiro grande estudo nessa área de governo aberto em clima, floresta e agricultura. E a gente decidiu replicar a pesquisa. O Renato hoje não está no Imaflora mais, está no Transparência Internacional, mas a gente decidiu replicar a pesquisa e eu vou falar um pouco do porquê. Passando agora o slide, vou falar um pouco do contexto dessas duas pesquisas, né? Até para efeito de comparação. No contexto da primeira pesquisa, a gente vinha de um avanço na legislação de transparência, de abertura de dados aqui no país de uma forma geral. Em 2011, teve a promulgação da lei, que começou a vigorar em 2012, que é uma lei que diz que a transparência é a regra e o sigilo é a exceção. Ela diz que órgãos públicos devem disponibilizar de uma forma ativa seus dados que são gerados ou que são mantidos por essas instituições públicas, e é o principal marco que hoje a gente tem aqui no Brasil. Logo em seguida, o governo federal criou ainda, que é a Infraestrutura Nacional de Dados Abertos, que ela criou uma série de procedimentos e tecnologias para fomentar a abertura de dados no governo federal. E, a partir disso, foi criado também o Portal Brasileiro de Dados Abertos, que é um grande repositório para que essas várias instituições elas possam disponibilizar suas bases de dados em um repositório único, para facilitar esse acesso para a população. Um pouco mais adiante veio em 2016 a política de dados abertos do Poder Executivo Federal, que é um grande marco assim, para os dados abertos. E seu principal instrumento, que é o Plano de Dados Abertos, essa política ela obriga todas as instituições públicas federais, autarquias, ministérios, a fazerem esses planos para dizer qual é o inventário de quais bases de dados estão sob manutenção dessas organizações, e ela obriga aos órgãos a fazer uma abertura gradual. Então, elas são obrigadas a publicar um cronograma de abertura de dados ao longo do tempo. Então, esse foi o contexto de 2017. Hoje, como a Vanessa falou, a gente está num contexto bem diferente, eu não vou repetir, porque ela já mencionou esse decreto 9.609, MP 928,
Para a área ambiental, teve a questão do INPE, né, a tentativa de deslegitimizar todos os dados, que culminou na saída do diretor à época. Então, a gente está em um contexto totalmente diferente. Então, a gente quis avaliar se houve uma reverberação desse novo contexto nas principais bases de dados socioambientais aqui do país. Então, a gente analisou 15 bases de dados em 2017. A gente estava pensando em aumentar essas bases de dados nessa avaliação atual, mas como a gente queria comparar, a gente decidiu manter as 15 bases. Então, ela é um grande grupo ali das principais bases de floresta, que tem crédito rural, orçamento público, caixa ambiental rural, lista suja de trabalho escravo, emissão de gases de efeito estufa, guia de transição animal. Então, são 15, digamos assim, 15 principais bases de dados que a gente considera do socioambientalismo aqui no país. O método da pesquisa a gente também decidiu manter. A gente fez um benchmark aí, um levantamento dos principais índices de avaliação de abertura de dados no mundo todo, e também a gente analisou a legislação nacional, a própria lei, a política de dados abertos. Também a gente analisou cartas que a sociedade civil fez demandando a abertura de determinadas bases de dados. E aí a gente chegou nesses 10 critérios de análise. Porque dado aberto, o próprio conceito é um dado que é público, ele é gratuito, ele é acessível, que ele pode ser reutilizado e reaplicado por qualquer tipo de usuário sem precisar de qualquer autorização. Então, a gente avaliou esses 10 critérios. Primeiro, se os dados estavam disponíveis, se existem metadados, que são descrição dos dados que são disponibilizados, né, tipo a explicação do dado, se os dados estão gratuitos, se eles são atuais, se eles estão completos, se eles são compreensíveis por máquinas, ou seja, eles estão estruturados de uma forma que é possibilitado um processamento automatizado dessa informação. Se os dados estão em formato não proprietário, ou seja, se você pode acessar por meio de um software livre e gratuito. Se você pode fazer o download único de toda a base de dados. Se existe uma licença aberta que permite a reutilização desses dados para qualquer pesquisador, pesquisadora, instituição, sem qualquer tipo de restrição. E se os dados estão acessíveis, ou seja, se para acessar você não precisa fazer um cadastro, dizer seu nome, seu e-mail, colocar um CAPTCHA. Então, foram esses 10 critérios. E para cada um deles, se a base de dados está ok, a gente dava uma nota de 10%. Somente compreensíveis por máquina, esse critério é 20%, devido à sua importância, e aí metadados e disponibilidade de dados são 5%. Então, no total, se uma base atinge todos esses critérios, ela ganha 100% de uma nota. Então, a gente utilizou o mesmo critério de 2017. Indo já para o resultado, porque a gente está com pouco tempo, de uma forma geral, digamos, o aspecto positivo é que todas as bases de dados estavam disponíveis, ao contrário da outra pesquisa, vou explicar um pouco por quê, e todos os dados estão disponíveis de uma forma gratuita. Então, um grande aspecto positivo de resultado, de uma forma geral. A única base de dados que precisa de necessidade de um registro é o CAR. Para você acessar por cada município, você precisa colocar um e-mail, um CAPTCHA. Mas é só o cadastro ambiental rural, né? Mas, do ponto de vista negativo, chamou bastante atenção que 10 de 15 bases estão incompletas, seja por alguma restrição normativa, como é o caso do próprio CAR. Tem uma portaria do MMA que diz que não... Uma série de categorias de informação que o Serviço Florestal Brasileiro não pode disponibilizar publicamente, ou então por possivelmente motivos tecnológicos ou políticos. Essas bases estão incompletas. Vou passar aqui porque o que importa mesmo, acho que é uma análise mais individual. Então, esse slide aqui mostra a tabela que a gente sempre faz em cada critério. Se o critério está sim, recebe uma bolinha verde, se está parcial é amarelo, se não é vermelho. E aí tem as notas das bases. De uma forma geral, as bases que não são estritamente ambientais, como o Portal da Transparência e o Orçamento Público, têm níveis elevados. As bases ambientais que têm notas muito boas são
relacionadas à floresta e, de alguma forma, combate ao desmatamento, no caso do DETER e os embargos do desmatamento. Bases de dados que têm uma relação muito grande com o setor produtivo, como é o caso do CAD, da GTA, elas têm uma série de restrições. Então, ponto de fazer um panorama geral, a gente faz essa avaliação que é o mesmo de 2017. Então, o panorama não mudou tanto. De uma média, em 2017, essas bases representavam uma abertura de 67,7%, e agora, em 2020, ela teve apenas um leve aumento para 70,2%. Então, digamos assim, o principal achado da pesquisa é que não teve uma grande melhora, mas também não teve nenhum grande retrocesso, apesar de todo esse contexto político. Eu vou passar aqui o próximo slide, porque eu acho que ele fica mais claro da comparação. As três principais bases de dados com a maior nota, né, se mantiveram, o DETER, o CIOP e o Portal da Transparência. O grande aspecto positivo da abertura que a gente achou foi por causa da abertura das bases de dados do IBAMA em setembro de 2018. O IBAMA fez um plano de dados ambientais muito bom, abriu várias bases de dados importantes, e isso fez essa nota média geral aumentar, porque o DOF, o CISLIC e os embargos de desmatamento tiveram altas significativas. Então, esse foi o principal avanço positivo, digamos assim. Tem várias outras melhorias, como, por exemplo, o DETER, em 2018, começou a ter informações sobre o Cerrado, antes era só para a Amazônia. Tudo isso está nos estudos, né? Mas a gente ficou muito claro para a gente que todos esses avanços foram até 2018. A partir de 2019, a gente não viu nenhum avanço de como vinha acontecendo com as bases de dados. Então, no geral, 5 bases de dados melhoraram, 8 se mantiveram e 2 caíram as suas notas. Essas 2 que caíram, a gente se preocupa um pouco, porque é o Cadastro Nacional de Floresta Pública e o painel dinâmico de U6, que foi uma inovação que a gente viu na primeira pesquisa, que é um painel do ICMBio que mostra todas as unidades de conservação, vários dados das UCs, orçamento, quantos brigadistas tem em cada unidade, é um painel muito bom, e ele está desatualizado. Então, a última atualização dele foi em 2018, e é a mesma coisa do Cadastro Nacional de Floresta Pública. O Cadastro Nacional de Floresta Pública, ele tinha as notas atuais e completas na pesquisa de 2017, e essas 2 notas caíram nessa pesquisa atual. Então, isso preocupa, porque o cadastro, por exemplo, é uma base super importante para o planejamento de concessões florestais no país, por exemplo. Algumas coisas pontuais eu preciso mencionar. O primeiro é a GTA, que a gente fez a errata nessa pesquisa, porque na primeira pesquisa a gente considerou ela como 0%, porque de fato não tinha nenhum nível de acesso para ela. Para você acessar a GTA até hoje, você precisa do código-barra de cada um, então você não consegue acessar toda a base. Só que a gente fez um pedido de acesso à informação via LAI, né, para o mapa em 2018, pedindo essa base completa. E aí, para nossa surpresa, eles falaram: a gente tem uma base de dados que tem essas informações, mas de uma forma agregada. Então, foi depois da primeira pesquisa. Então, eu e o Renato, a gente avaliou essa base de dados, está no nosso estudo aí, o link, enfim, a descrição dela. E aí, então, a gente avaliou e ela chegou a 65%. Aí, quando a gente estava construindo a pesquisa, a gente fez um novo pedido de acesso à informação, e, para nossa surpresa, essa base foi criada em 2016, ou seja, antes da primeira pesquisa. Então, deu uma baita dor de cabeça para a gente, se considera de 0 a 65%, tem um aumento e tal. Mas a gente chegou na conclusão de que, tipo, a gente precisava considerar que em 2017 essa base estava igual ao que é hoje, já que a gente não pôde avaliar na primeira. Então, só uma questão que realmente precisa ser explicado, mas é um ponto que a gente considera, né? Porque, tipo, somente via a lei de acesso à informação que a gente soube da existência dessa base. Se você for no site do mapa, até hoje eu não consigo achar, tipo, pelos links lá, essa base. Então, ela está bem escondida. Então, esse é um primeiro ponto. O outro ponto é que, após a pesquisa, essa pesquisa foi publicada 2 semanas atrás, e a gente já fez uma advocacy pontual nela, que o Cadastro Nacional da Unidade de Conservação estava com a restrição
imposta pelo MMA, de que para você usar os dados, você precisava primeiro pedir uma autorização ao MMA, e só assim depois acessar o dado. Isso poderia causar algum tipo de prejuízo legal para algum pesquisador, alguma instituição de pesquisa. A gente assinou a CGU oficializou o MMA e eles retiraram essa exigência de uma licença, um pedido de autorização. Então, na prática, se a gente fizesse hoje, essa nota de 80% iria para 85%, mas aí foi por causa do nosso advocacy pós-publicação. E essa semana a gente teve uma grata surpresa que a lista suja de trabalho escravo, ela está sendo disponibilizada em formato de XLS, que é o Excel, e CSV. E aí a gente não sabe se é resultado da publicação da pesquisa ou não, espero que sim, mas se a gente fosse fazer a avaliação hoje, a lista suja teria 2 critérios a mais e ela iria subir 30%. Então, de 55% ela iria para 85%. Então, são resultados já pós-publicação, então é bom saber que o estudo já está provocando essas melhorias. Então, de uma forma geral, é isso. O cadastro ambiental rural, que eu acho que talvez a base mais importante, não teve nenhuma melhoria ou retrocesso significativo. E outro ponto que a gente queria mencionar é em relação à política de dados abertos de uma forma geral. E aí que a gente já vê algum tipo de avanço. Na pesquisa atual, todos os 10 órgãos que são responsáveis por essas 15 bases de dados, eles possuem pelo menos um PDA. Em 2007, 4 órgãos não tinham PDAs, então já é um avanço. Apesar de que, e essa é a nossa preocupação, apenas 4 órgãos de 10 têm PDAs válidos em 2020, então PDAs atualizados. E aí o principal gargalo é do MMA e do Serviço Florestal Brasileiro, que o PDA vale até 2018, então já tem 1 ano e meio de lacuna aí. Outro ponto importante também de avanço é que 10 das 15 bases de dados que a gente analisou têm uma abertura prevista nesses PDAs. Em 2017 eram apenas 7. E aí a gente vê que as principais bases que aumentaram suas notas foi porque elas estavam inseridas nos PDAs, principalmente o do IBAMA. Então a gente vê que a política força, de fato, essa abertura na prática. Outro ponto positivo também, que é essa última coluna aí, a gente avalia se essas bases estão no Portal Brasileiro de Dados Abertos, como eu falei, um grande portal, que é um principal repositório, porque uma das principais dificuldades que a gente teve é que a gente entra no site do IBAMA e tem determinadas informações lá, só que a gente vai para o Portal Brasileiro, tem dados também do DOF, mas em outros formatos, aí tem, tipo, no site do órgão o dado está incompleto, mas no portal está completo, no site do órgão está atualizado, mas no portal não está, então a gente coloca isso no texto. Ainda tem um descompasso muito grande de onde acessar esse tipo de informação, e dependendo de onde você acessa, tem diferentes níveis ali de informação. Mas, no geral, das 15 bases, 10 estão no portal, e em 2017 eram apenas 2. Então, no geral, a gente vê que a política, como um todo, está avançando de uma forma geral. Só que aí vale um parêntese, por exemplo, a GTA, que está no PDA do Ministério da Agricultura, estava previsto uma abertura até dezembro de 2018. O mapa ainda não abriu essa base. Eles fizeram uma consulta pública em 2019, perguntando para a sociedade quais bases deveriam estar abertas. A GTA foi disparada, a principal base votada pela sociedade. E mesmo assim, o mapa fez uma nota técnica dizendo que, apesar disso tudo, eles não iam abrir a GTA. Então, não é necessariamente uma condição estar no PDA de que a base vai ser aberta. Então, existe toda uma disputa aí, técnica, política, sobre o que abrir, o que não abrir. Então, que isso precisa ser pontuado também, e a gente coloca isso muito no estudo. Então, só para encerrar aqui, então, no geral, houve uma pequena melhora da avaliação geral. Os principais avanços que a gente encontrou se concentram em 2018. Então, a partir de 2019, esses avanços param, mas também a gente não encontrou nenhum retrocesso muito significativo em escala. Os 2 principais pontos negativos aí é o cadastro de florestas públicas e o painel do ICMBio.
E também a gente ressalta que algumas bases de dados têm limitações importantes, como a matriz de crédito rural e a GTA, que estão de forma agregada e limita muito o seu potencial de uso, e o cadastro ambiental rural, que ainda não tem CNPJ, o CPF, e outras informações que são cruciais para avaliar quais proprietários estão de acordo com o Código Florestal, por exemplo. Então, é isso, o estudo está no nosso site, eu recomendo muito vocês lerem, está bastante completo. E é isso. Muito obrigado. Passo para você, Vanessa. Ai, muito massa, muito importante essa pesquisa. Já estou aqui com várias dúvidas e perguntas, mas reforço também para o pessoal que está assistindo a gente, né, para colocar as perguntas no chat. E ao final, né, dessa primeira rodada de falas, a gente vai passar para o Marcelo e para a Ana. Bom, então eu chamo a Ana agora para poder falar para a gente, apresentando ela. A Ana, ela é colaboradora do ICV desde 2013 e atualmente coordena o programa de transparência ambiental do ICV. Entre os projetos, né, e estudos voltados a acesso à informação ambiental, desmatamento e também implementação de políticas ambientais. A Ana é graduada em gestão ambiental e tem mestrado em ciências pela Universidade de São Paulo. Você, Ana. Olá, gente, boa tarde. Primeiro, agradecer o convite do Imaflora. O Imaflora e o ICV são parceiros há um bom tempinho aí. E nos últimos anos a gente tem colaborado bastante nessa agenda de transparência e de promoção de outros princípios de governo aberto. Tem sido uma colaboração com bons frutos. É um prazer estar aqui com a Vanessa também, do Instituto de Governo Aberto, outro parceiraço que tem ajudado a gente da área ambiental a conhecer um pouco mais dessa discussão um pouco mais ampla sobre implementação da Lei de Acesso à Informação e como avançar nessas agendas de transparência e dados abertos. Então, muito obrigada pelo convite para poder estar aqui conversando com vocês. Eu vou compartilhar a minha tela, só um minutinho. Vamos ver se a gente... Bom, primeiro, antes de entrar na discussão, eu queria só rapidamente apresentar o Instituto Centro de Vida. O ICV é uma organização não governamental que tem quase 30 anos de atuação, mais ou menos a mesma idade do Imaflora, um pouquinho mais velho, e que atua em Mato Grosso. A gente foi criado aqui, tem escritórios em Cuiabá, em Alta Floresta, e a gente tem essa atuação bastante regional, olhando para as questões socioambientais do Estado, mas também fazendo essa discussão sobre políticas nacionais, e que a missão é construir soluções compartilhadas para o uso sustentável da terra e dos recursos naturais. O ICV atua com essa agenda de transparência há quase 15 anos, a gente iniciou em 2006 esse trabalho para justamente acompanhar a implementação das políticas florestais no Estado, e foi se deparando aí com essa restrição em termos de dados, né, e vendo que era preciso avançar na transparência para a gente ter mais informações para contribuir de forma mais qualificada na implementação dessas políticas aqui no Estado. De lá até hoje, essa temática, ela tem só se consolidado nos trabalhos da instituição, e tem esse reconhecimento, né, de que a transparência ela é fundamental para a gente avançar na boa governança dos recursos naturais. Ela também é uma condição para a gente exercer um controle social de qualidade, que vai influenciar na melhoria da implementação de políticas públicas, né, instrumentalizar, assim, a sociedade civil com informações de qualidade sobre esse contexto que a gente está vivendo. E também por entender que o acesso, né, a garantia de acesso à informação e a disponibilização desses dados no melhor formato, né, nesse formato aberto à sociedade, garante que não só o órgão executivo, o poder executivo, atue, né, na defesa do meio ambiente, na garantia da preservação ambiental,
mas possibilita também que outros atores da sociedade, que também têm papéis importantes, e cada vez mais a gente tem visto esse papel sendo ressaltado, na manutenção da qualidade ambiental. Então, a partir do acesso a dados, a gente consegue que os órgãos de controle atuem nessa pasta também, que a sociedade civil defenda seus interesses, e inclusive que o setor privado e financiadores, né, bancos e investidores, consigam atuar para preservar e não comprar ou não financiar atividades que são degradantes. Entrando aqui um pouquinho nessa discussão sobre as bases de dados federais, queria ressaltar a importância de estudos como esse que a Flora acabou de apresentar, né? Eu acho que a gente delimitar, então, quais são essas bases de dados que são relevantes para a atuação na agenda ambiental e conseguir avaliar a sua abertura a partir de critérios claros, né? Garante que a gente consiga avançar um pouco no debate sobre dados abertos e transparência. Então, a gente consegue ver hoje o que está disponível à sociedade de informações e que usos que esse nível de abertura possibilita, né? E também nos permite enxergar essas lacunas e partir para um diálogo com gestores públicos para conseguir sanar isso e a gente cada vez mais aumentar a abertura dessas bases e avançar também nas novas informações que esses dados podem gerar, né, que vão contribuir não só para as políticas públicas, mas como a gente tem visto muito também na agenda ambiental, e iniciativas privadas que estão também querendo contribuir para a conservação ambiental, né? A gente tem uma série de acordos de cadeias de commodities para combater o desmatamento nas suas cadeias de suprimento, e elas também dependem, né, as empresas e investidores também dependem de ter acesso a uma série de informações que podem auxiliar a gente a compreender como eliminar, por exemplo, o desmatamento dessas cadeias, né? Acho que um dado bastante interessante que o Marcelo apresentou é que a gente tem aí um certo grau grande de abertura, né, das bases federais, 70% de abertura, né? Depois eu vou falar um pouquinho de pesquisas que o ICV também faz, que também apontam isso, né? O governo federal ainda é um grande exemplo em termos de transparência para outros entes federativos, né? Mas algumas dessas lacunas que o Marcelo bem apresentou para a gente, elas limitam muito a possibilidade de uso dessas informações, né? Então, tem essas 3 bases que o Marcelo comentou que faltam informações mais completas, que é o Cadastro Ambiental Rural, a Guia de Trânsito Animal e o Crédito Fundiário. Se elas estivessem abertas, completamente abertas, né, com todos os seus dados a nível de imóvel, que a gente conseguisse, a partir do CAR, conhecer quem é aquele produtor, saber essa informação, por exemplo, do CPF, isso nos permitiria cruzar essas 3 informações e a gente conseguiria gerar conhecimentos muito mais aprofundados sobre as dinâmicas de uso do solo no Brasil, sobre as dinâmicas que fomentam o desmatamento ilegal, e aí nos possibilitaria, portanto, pensar em mecanismos de como reverter isso, né? Então, se eu conseguisse cruzar, por exemplo, o cadastro ambiental rural, né, os limites de um imóvel e suas feições ambientais, com o crédito fundiário, né, se eu tivesse também uma informação de quem foi o produtor que acessou o crédito fundiário, eu conseguiria identificar onde o recurso público está indo e se ele está indo para financiar, por exemplo, uma prática ilegal que acaba depredando esse bem comum que são as florestas, né? E aí, revendo, então, os critérios, né, que a gente tem para fornecer crédito, como fornecer um crédito que ele vai estar associado à conservação ambiental e não à sua destruição. E a guia de trânsito animal, da mesma forma, né, se eu consigo identificar como que o gado está transitando nesses imóveis, eu conseguiria identificar melhor qual que é o impacto da pecuária no desmatamento, como que a gente consegue eliminar
da cadeia esse desmatamento, incentivando, então, os produtores que não desmatam legal, né, e pensando em novos mecanismos para aqueles que desmataram recuperarem essas áreas, se adequarem à legislação e poderem voltar a fornecer essa carne, sendo uma carne que não vai estar vindo com esse traço, né, digamos assim, do desmatamento. Então, assim, por mais que algumas lacunas sejam pontuais, elas podem ser bem significativas quando a gente está falando do uso dessas informações e do potencial disso gerar novos conhecimentos e novos mecanismos, né, para a gente pensar o controle ambiental. E muitas vezes essas lacunas, e especificamente a lacuna dessas 3 bases de dados que eu comentei, que o Marcelo expôs para a gente, elas estão ligadas com uma discussão que ainda precisa ser feita e aprofundada, que é essa discussão sobre os limites do sigilo, quando que determinadas informações cadastrais são consideradas sigilosas, e quando a gente tem um interesse coletivo que pode ser superior a isso, né, esse interesse coletivo de preservação do meio ambiente, pode significar que, sim, essas informações podem ser disponibilizadas à sociedade para a gente ter esses ganhos em termos de controle ambiental. Então, eu acho que essa discussão sobre sigilo e interesse coletivo estava entre esses ganhos, né, que o Marcelo demonstrou de avanços na transparência em 2018, as instituições também se engajaram muito nessa discussão com a CGU, com os próprios órgãos federais de meio ambiente, né, sejam o MMA ou o Serviço Florestal Brasileiro, mas que acabamos perdendo aí alguns desses espaços de diálogo, e aí esse debate foi um pouco se desintensificando, digamos assim, e no que a gente tem observado, como Vanessa e Marcelo comentaram, na verdade, nesse escalão, nesse primeiro escalão, um posicionamento mais de restringir um pouco o acesso a informações, né? Bom, e aí aqui é uma pesquisa que o ICV também faz em relação a métricas, né, para a gente identificar um pouco quais que são esses níveis de transparência que a gente tem, né? O governo federal, nesse caso, também tem um nível bom de transparência, sobretudo quando a gente compara com os estados, né, que acabam tendo muito menos informações disponíveis à sociedade. Aqui a gente compara algumas bases que são essas que o Imaflora também olhou, né, numa perspectiva mais de abertura de dados, né, olhando esses componentes que compõem, que conseguem te falar mais ou menos o que é um dado aberto. Mas quando a gente olha aqui, quando a gente desce esse nível um pouquinho e vai para o lado dos estados, a gente também percebe que os déficits em relação à transparência são muito grandes e a gente ainda precisa trabalhar bastante para conseguir ter, a nível de Brasil ou de Amazônia, nesse caso aqui, um conjunto de informações suficientes para a gente ter um cenário claro e real do que hoje acontece na agenda ambiental. E aí eu queria pegar um exemplo positivo, então, de um estado, né, apesar de eu estar falando que eles têm um nível de transparência menor, eu queria comentar agora sobre algumas iniciativas que o ICV trabalha, né, uma delas é na promoção de transparência aqui em Mato Grosso. Então, ao longo de quase 7 anos, a gente vem numa articulação discutindo com a Secretaria de Meio Ambiente e com o Ministério Público Estadual sobre formas de ampliar a transparência do Estado, né, daquelas autorizações, das licenças, das ações de fiscalização que o órgão ambiental conduz, né. E em 2018 a gente teve um grande avanço, que foi o lançamento desse portal de transparência ambiental, um portal da SEMA, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Transparência, onde uma série de informações foram disponibilizadas à sociedade, de diferentes sistemas que a SEMA gere.
Então, aqui eu estou pegando esse exemplo específico, né, porque ele trata exatamente dessas limitações que o governo federal tem apresentado para não disponibilizar dados a mais, né, dados mais completos. Então, esse é o portal do CAR, por exemplo, da SEMA, né, onde você tem aqui mais informações do que você consegue obter, por exemplo, na base federal, né? Ele é um sistema próprio do Estado, mas integrado nesse sistema federal. E no caso de Mato Grosso, você consegue chegar nesses dados, que são CPF, nome do produtor, nome da fazenda, que o Serviço Florestal Brasileiro ainda não disponibiliza no seu sistema, né? Que é essa base que o Marcelo comentou da avaliação, né? Então, aqui no estado, essas informações são disponíveis, assim como outras informações, como CAR validado, as suas feições, o passo que ele está na análise, coisa que também nesse sistema não tem. E por mais que o estado disponibilize essas informações, ele não disponibiliza desde 2018, ele disponibilizava há mais tempo, por outras formas, nunca houve nenhum problema em relação à disponibilidade desses dados, né, como o Serviço Florestal alega que pode ter, né, de questões patrimoniais, sequestros, enfim, esses são alguns dos argumentos por que não disponibilizar. E eu nunca ouvi a Secretaria relatar, ou outros órgãos do governo estadual relatar algum tipo desse problema, e ele já disponibiliza, tanto Mato Grosso quanto Pará, há bastante tempo essas informações, e elas têm sido bastante importantes, não só para as ONGs, mas, por exemplo, o Ministério Público tem uma ação em relação à responsabilização do desmatamento usando essas informações aqui da SEMA. E aí, um outro navegador aqui, é esse navegador geográfico, você tem mais de 20 bases entre licenças, embargos, autuações, autorizações que a SEMA emite, disponibilizadas aqui para toda a sociedade, e você consegue baixar isso em diferentes formatos e também cruzar essas informações, por exemplo, com bases federais e gerar dados novos, né? Falando um pouquinho do uso, então, dessas informações, queria citar alguns exemplos de como isso tem se revertido, por exemplo, em novas informações, novos conhecimentos sobre a dinâmica de uso da terra, né? A gente tem tido uma estratégia de usar essas bases, buscado olhar para essas bases e entender um pouco como que é o cumprimento da legislação ambiental e quais que são, e fazer também um olhar para o que está acontecendo em relação a práticas ilegais que ameaçam a floresta. Então, queria citar só 3 exemplos de uso aqui, para a gente entender um pouco o potencial dessas bases nos nossos trabalhos, né? Então, um primeiro exemplo de trabalho, eu trouxe esse card de uma campanha que foi feita pelo Observatório do Código Florestal. O Observatório do Código Florestal é uma rede que junta mais de 30 instituições que acompanham a implementação do Código Florestal no Brasil. O Imaflora e o ICV são membros dessa rede. E, na época, estava tramitando no Congresso uma medida provisória que alterava o Código Florestal. E aí, com base nos dados do CAR, o Imaflora, inclusive, que liderou essa análise, foi feita uma modelagem de cumprimento da lei, e a gente chegou nesse número que apenas 4% dos imóveis rurais que hoje descumprem o Código Florestal. E a gente levou esse dado técnico, né, para o debate junto aos deputados, né, e perguntando, bom, se é tão pouco cumprimento, se está tão localizado, né, esses passivos ambientais que a gente tem, esse descumprimento da lei, qual que é o interesse de mudar, né, essa MP? Se a gente tivesse, por exemplo, informações mais detalhadas do CAR, provavelmente a gente conseguiria identificar de quem são os donos desses grandes imóveis que descumprem a lei. Mas como isso não está público hoje, né, a gente consegue já chegar um pouco nesse nível de informação, que pode influenciar, sim, uma discussão política, pode trazer mais informações para ter um debate mais qualificado, né, e
E essa informação ajudou bastante a MP não ser votada e ela caducando, então, né? Um outro trabalho que a gente faz usando essas bases de dados públicas, né, é uma avaliação bem precisa para Mato Grosso sobre desmatamento ilegal. A gente usa os dados federais, né, os dados do INPE, do PRODES, tanto para a Amazônia quanto para a parte de cerrado do estado, né, e aí em 2008 a gente percebeu bem esse avanço nos dados do INPE para o cerrado, que o Marcelo comentou, porque em vez de olhar só para 60% do estado, a gente conseguiu olhar para essa outra grande porção, né, do estado de Mato Grosso, faltando ali para completar só termos os dados do Pantanal. E a gente cruza isso com as autorizações de desmatamento que o estado fornece, e ele fornece numa qualidade bastante boa em termos de formato, que a gente consegue cruzar essas informações e separar o que foi desmatamento autorizado, ou seja, desmatamento legal, e o que foi desmatamento que caiu em áreas que não têm autorização, ou seja, desmatamento ilegal, né? Essa análise a gente só consegue gerar, até as últimas informações que eu tive, por enquanto ainda só é possível gerar para Mato Grosso, os outros estados acabam não tendo essa base de dados disponível, né? O MapBioma soltou uma estimativa, né, de desmatamento ilegal de 99%, mas esse cruzamento onde você consegue, de fato, cruzar o polígono da área autorizada com o que foi desmatado, né, e fazer essa medição por área bastante precisa, é mais aqui no Mato Grosso. E aí a gente também consegue definir um pouco mais, com base nessas outras bases de dados federais, como CAR, unidades de conservação, terras indígenas, a gente consegue olhar onde esse desmatamento cai. E isso pode ajudar a se pensar as ações de fiscalização, né? Quais são as estratégias para acontecer esse desmatamento. Se um desmatamento cai numa área de CAR, onde você conhece o dono daquele imóvel, a SEMA tem a informação de quem é o responsável ambiental pelaquele imóvel, muito provavelmente ela vai atuar de um jeito na fiscalização. Agora, se isso cai numa terra indígena, numa unidade de conservação ou numa área que você não conhece quem são os donos, muito provavelmente as estratégias de fiscalização e combate a esse desmatamento tem que ser diferente. E, por fim, citando um outro estudo que a gente fez, também em parceria com a Flora e com a Trace. Esse estudo a gente está usando ele muito para dialogar com o setor privado e conversar quais são as possibilidades do setor privado ajudar a combater o desmatamento na cadeia da soja. A gente olhou para o desmatamento ilegal que cai nas propriedades que produzem soja aqui em Mato Grosso, o desmatamento que não foi autorizado pela SEMA, ou seja, um desmatamento ilegal. Viu que um pouco mais de um quarto do desmatamento cai em propriedades de soja. E a gente tem feito esse diálogo. Bom, então como que a gente pode melhorar mecanismos e acordos que já estão postos hoje, né, para combater o desmatamento ilegal na soja, né? Como que a gente pode melhorar e ampliar esses mecanismos para que o setor privado também ajude a combater isso, né? Também desempenhe o seu papel no combate ao desmatamento. E isso a gente consegue fazer, por ter as informações do PRODES que são públicas há muitos anos, né? Muito desse embate que teve entre INPE e governo federal, né, sobre tentativas de deslegitimação, foi muito segurada porque esses dados são públicos, né, e teve um grande respaldo da sociedade como um todo, e também porque a gente tem outras informações como CAR, informações produzidas por outras entidades, como o mapeamento da soja da AgroSatélite, enfim, você faz esse vários cruzamentos de base de dados que nos permitem gerar informações de mais qualidade e contribuir para o debate. O que esses três estudos têm em comum também é o que essas novas análises têm possibilitado a gente visualizar, é que apesar da questão do desmatamento e do descumprimento da lei florestal ser um problema grande, né, ainda,
ele é muito localizado, ele está concentrado em poucos imóveis, né? No caso da soja, por exemplo, são só 100 fazendas que concentram aí mais da metade do desmatamento localizado em imóveis, em propriedades com soja, né? E isso direciona muito as nossas soluções, podem dar grandes insights sobre como solucionar essas questões. Então, acho que é isso que eu tinha para comentar sobre usos potenciais, e estou aqui aberta para a gente continuar essa conversa com base nas perguntas. Excelente, Ana, obrigada por ter compartilhado com a gente, né, e ter complementado aí a fala do Marcelo. Bom, a gente teve alguns comentários, algumas perguntas aqui no chat. A gente teve o Jarbas Lopes Cardoso Júnior, que é do Centro de Tecnologia da Informação, Renato Archer. Ele é membro de trabalho sobre ecossistema de dados abertos, uma iniciativa coordenada pela CGU, e deu um alô aí no chat para vocês. A gente também teve o Marco Mantovani, que pediu para compartilhar o acesso, o caminho para se acessar a base agregada do GTA. Então, acho que, né, também talvez, né, vocês podem passar a indicação aí para ele, talvez pelo chat ou, né, comentando aqui. E a Thaís Banuarte, ela comentou que esse estudo é muito elucidativo e propositivo e deu parabéns pelo trabalho de todos envolvidos. Daí eu vou fazer, então, algumas perguntinhas para o Marcelo e para a Ana. A gente não tem muito tempo, mas acho que dá para a gente terminar com essas perguntas. Para o Marcelo, a gente teve uma pergunta da Estela. Ai, minha nossa, como que eu vou ler esse sobrenome? Hershman, eu acho. E ela fala assim: oi, Marcelo, ótima apresentação. Olhando o estudo, queria entender por que o critério disponibilização dos dados corresponde apenas a 5% da nota, se ele, ao que me parece, é tão básico e essencial. Então, essa é a primeira pergunta. E eu já vou ler uma segunda pergunta para o Marcelo também, para ele já falar das duas de forma conjunta. E daí essa segunda pergunta é do Instituto de Governo Aberto, trazendo um pouco desse momento crítico que a gente vive, né? Então, apesar do momento crítico, né, de aparentemente haver uma indisposição em relação à transparência e abertura de informações, aparentemente houve uma melhora na pontuação das bases, né, ainda que pequena. E o Marcelo, ele até comentou sobre essa melhoria que veio depois da disponibilização do estudo, que até, né, melhoraria ainda mais um pouco em relação a uma das bases de dados. Então, diante disso, né, a gente queria saber sua opinião sobre a que se deve essa pequena melhoria ou, né, essa manutenção da disponibilização de bases pelo governo, né? Se você acha que os planos de dados abertos, ou aqui você acha que... Por que você acha que isso se manteve, apesar de aparentemente ter essa indisposição em relação à transparência? E para a Ana, também uma pergunta do Instituto, uma pergunta nossa. E para a Ana eu queria saber, né? A gente queria saber o seguinte: a gente vivencia, né, muito no Instituto de Governo Aberto, uma dificuldade de sensibilizar as pessoas sobre a importância da transparência, da abertura, principalmente como que elas se apropriam disso, né, e exercem o seu papel, né, de cidadãos, exercem sua cidadania. Então, eu queria, né, que a Ana respondesse como que um cidadão comum, né, que se interessa pelo tema, mas conhece pouco, né, sobre ele, como que ele consegue contribuir para o controle ambiental, né? Por onde que ele começa? Que dica que você daria aí de uso da transparência para que ele possa conhecer mais? Bom, gente, essas as perguntas aí, jogo a bola para o Marcelo. Beleza, gente. Respondendo ao Marco, o link está no nosso estudo para o acesso ao GTA, então tem um anexo lá gigantesco que a gente detalha em cada página, a gente fala sobre o histórico da base, a gente coloca todos os links lá, então está lá no estudo. Mas se você tiver alguma restrição, você mandar um e-mail para mim, marcelo@imafora.org, e eu te mando, Marco. Sobre o critério de disponibilização,
ele é tão básico, ele é 5% porque ele é tão básico. Por exemplo, na GTA, no estudo passado, a base de dados não estava disponível, que é esse critério. Então, todos os outros, automaticamente, é 0%. Então, ele é o ponto de acesso. Assim, se a base não está acessível, então não tem nem como avaliar os outros critérios. Eu e a Ana e outros pesquisadores, a gente está fazendo uma pesquisa parecida, né? E tem alguns casos desses. Tipo, a gente não acha nem a base. Então, ela já recebe 0% automaticamente. E aí está disponível, o critério é tão básico que ela não merecia uma nota tão alta, por isso que é 5%. Sobre a outra pergunta, eu acho que tem duas coisas. Eu acho que precisa ter um contato maior, mas eu vejo que é uma internalização por parte das equipes técnicas, do sistema de informação, tecnologia, dos órgãos. Então, a gente tinha um contato muito grande, né, como a Ana mencionou, e são pessoas que realmente são propensas a essa abertura, né? Quando não é uma abertura, é porque é algo mais político, uma decisão política, mas as pessoas técnicas, das áreas técnicas, têm a propensão a essas aberturas. Eu acho que tem um papel da CGU também, acho que deve ser ressaltado aí, tem uma boa equipe, uma galera proativa, que fica fazendo essa avaliação e cobrando dos órgãos públicos se os pediatras estão ativos ou estão inativos. Então, acho que são esses dois pontos aí. Legal. Responder também aqui a pergunta da Vanessa, perguntinha difícil. Eu acho que o cidadão, ele que está tentando se informar sobre questões ambientais, né, ele pode buscar os dados nos sites dos órgãos, né, e aí ele vai se deparar com o esforço que a gente se depara todo dia de tentar compreender e buscar essas informações. E eu acho que é muito importante a gente usar os canais que foram previstos em lei, né, para o cidadão ter acesso a essa informação, como são os canais, os serviços de informação ao cidadão, né, quando tem alguma dúvida, utilizar esses canais e questionar o órgão ambiental sobre a dúvida que se tem, se caso ele não ache ali no site, né, ou não está compreendendo como que funciona, o que exatamente quer dizer aquela base de dados que o órgão está disponibilizando. Eu acho que esse é um dos principais canais de diálogo que a gente tem para manifestar um pouco quais informações são relevantes para a gente que é cidadão e quer acompanhar essa discussão, e se aqueles formatos realmente são compreensíveis, né, pela gente, se está claro, e se ele consegue responder, sobretudo, essa questão sobre a implementação efetiva de uma lei, né, de uma política. Muitas vezes a gente se depara com dados que não necessariamente querem dizer que a lei está sendo implementada ou que a política está sendo cumprida, né? Então, acho que esse canal é importante, e aí também buscar em outras instituições de credibilidade que também têm trabalhado com essas informações públicas e gerado mais informações, e buscar, com certeza, sites confiáveis, né? A gente está vivendo nesse momento das pós-verdades e a gente precisa se blindar quanto a informações falsas, com poucos critérios técnicos, enfim. Obrigada pelas respostas. Queria também ler uns comentários aqui que surgiram depois. A Estela, né, Hershman, ela falou: Ana, muito interessante. A forma como o Estado do Mato Grosso disponibiliza os dados é um modelo a ser seguido pelo resto do Brasil. A Cristina Leme Lopes, ela, né, também comentou: gostaria de saber se os pesquisadores levantaram dados sobre as bases de dados de infração ambiental, seja do IBAMA ou dos estados. Daí eu acho que, né, os dois poderiam responder. E o Marco Mantovani agradeceu pela resposta do Marcelo. Então, se vocês puderem responder essa pergunta, essa última pergunta. Não sei quem gostaria, Ana ou Marcelo. Posso comentar? A gente avalia numa pesquisa também que o ICV costuma realizar periodicamente, a gente avalia
bases do IBAMA, né, as bases de embargos e de autos de infração. O IBAMA, como o Marcelo demonstrou, tem uma certa abertura das suas bases de dados, tem elas lá no portal de dados abertos, né? E aqui em Mato Grosso, nesse portal de transparência da SEMA, essas bases, tanto de autos de infração como áreas embargadas, também ficam disponíveis à sociedade e você pode acessar lá. Acho que tem outras informações complementares que são importantes, como a arrecadação de multas, né? Áreas desembargadas, que decorrem da ação de fiscalização desses órgãos, que não estão com um grau de transparência tão grande, e que a gente precisa ainda demandar um pouquinho mais de esforço dos gestores públicos para chegar nisso. Da nossa, a gente só avalia o embargo de desmatamento. Obrigada, gente. Surgiu aqui mais alguns comentários. O Pedro Bara mandou, gostei muito, parabéns. Daí também a gente teve aqui algumas perguntas que acho que é para a Ana, né? Perguntando, né, Cristina, né? A Paula Bernasconi, acho que trabalha com a Ana, que ela falou que os estudos feitos pelo ICV, eles podem ser disponibilizados, que a Cristina pediu, né? E daí depois, se puder mandar o link, ela também agradece aqui. Gente, acho que é isso. Foi muito bom, a gente foi muito certinho com o tempo, exatamente 4 horas. E todo mundo seguiu os combinados aí. Eu já tinha separado também outras perguntas aqui, mas como a gente já atingiu o tempo, então deixamos para uma próxima. Acho que foi muito, muito bom, né, a gente poder ter ouvido mais dessa pesquisa, né, que o Marcelo, que eles realizaram e, né, como que a gente também, né, se surpreende, né, principalmente nesse momento em que a gente está vivendo dessas dificuldades todas, desse risco, né, para a transparência, como que ainda existe essa resistência também interna. O Marcelo trouxe a importância da Controladoria Geral da União e dos servidores também, né, como que eles estão resistindo, né, a essas decisões políticas e de certa forma, né, está havendo essa continuidade, essa manutenção das conquistas até aqui. A transparência ambiental é uma das áreas, né, setoriais que tem mais disponibilização de informação, de disponibilização de base de dados, e ela serve, inclusive, de referência para outras áreas setoriais, né? O trabalho também que as organizações realizam, né, de pesquisa e de controle também, né, nessa área é muito importante, acho que inspira, né, outras áreas também. Então, acho que é muito legal, assim, quando a gente, que é do Instituto de Governo Aberto, que trabalha mais, né, com esse tema, olhando, né, mais de uma forma geral, estratégica, né, e menos para a política pública, é muito, muito interessante, a gente fica muito feliz de ver, né, como que isso pode se desenvolver e como pode gerar melhorias concretas de política pública, né, de mais controle e inspirar aí outras áreas para que a gente possa cada vez ter governos mais abertos, mais transparentes e mais participativos, e isso poder fortalecer mesmo o nosso papel, né, e a nossa cidadania. Então, fico muito feliz, agradeço de novo aí o convite por essa mediação, foi um prazer de ouvir vocês. Fica aí o convite também para vocês poderem acessar essa pesquisa, né, e poder conhecer mais e poderem se aprofundar. E acho que a pesquisa também ela aponta caminhos para outras pesquisas, né, para a atuação de outras organizações. Então, né, o pessoal que colocou algumas dúvidas aqui no chat, acessem a pesquisa, ele já o Imaflora, eu também já acabei compartilhando o link, né, e acho que abre muito o campo para poder ter essa continuidade, um maior controle mesmo, e pensar esses reusos a partir das bases que já estão disponíveis.
Então, acho que abro só para a Ana e para o Marcelo poderem finalizar e fazer um tchau, mas já fica o meu agradecimento para vocês e para todo mundo que está assistindo a gente. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Vanessa. A gente está disponível também, todas essas pesquisas estão no site do ICV e o canal fica aberto para quem quiser aprofundar essa conversa. Tá bom? Um abraço. Obrigado novamente, Vanessa e Ana, todo mundo aí que acompanhou, fez os comentários, quem ainda vai assistir depois no YouTube. Enfim, foi um bom papo aí, e enfim, só para mostrar o quanto nós, várias ONGs, o coletivo como um todo, realmente está atuando de uma forma muito forte, de uma forma propositiva, não só também tentando barrar todos esses retrocessos. Né? O ICV fez um baita trabalho aí de tentar barrar o MP, né? O trabalho de vocês aí teve um resultado positivo, pelo menos por enquanto. Depois eu vi de novo, né? Sempre assim, mas enfim, só para mostrar o quanto a gente é dedicado a essa agenda, né? Obrigado aí a todo mundo. Gente, então é isso. Muito obrigada e até a próxima.